Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Vamos falar do Vitória, né? Como eu falei, né, no vídeo anterior ali, o último jogo antes do início do Campeonato Brasileiro, o Vitória decidiu mandar lá para o Maranhão um time completamente alternativo, até a comissão técnica diferente daquilo que vai começar o Brasileiro. O Carpini optou por fazer isso e acho até interessante, né, ter uma semana de trabalho aí com os jogadores que serão fundamentais aí nesse início do Brasileiro. Obviamente, quando você vai para o Maranhão jogar para um estádio completamente vazio, né, contra o Motoclube, numa condição que já está bem na tabela, a grande dificuldade da comissão técnica é motivar esses jogadores para enfrentar esse adversário. Claro que você, quando bota jogadores que não têm atuado, né, constantemente, eles têm que se motivar por si só, né? Tá na hora deles mostrarem o porquê que eles não são titulares, o porquê eles estão buscando uma evolução. E aí, diferente do que a gente vê no arquirrival, no Bahia, por exemplo, que eu tenho citado muito, que do meio para frente o Bahia, os jogadores considerados reservas, estão em boas condições e podem fácil conseguir a titularidade. O Vitória é diferente, né? Claro que ontem o Carpini ainda optou por deixar mais jogadores, alguns até reservas em Salvador, mas a verdade é que dos jogadores de ontem, apenas 2, na minha concepção, têm condições de brigar por uma vaga no time titular do Vitória. São eles, o Osvaldo e o Camutanga, né? O Camutanga, obviamente, que depende muito da condição clínica e física dele, que é um cara que ficou muito tempo parado, mas já demonstrou com a camisa do Vitória ser um jogador que pode sim ser útil nessa temporada. Já o Osvaldo, a gente sabe da condição dele, da idade e tal, mas é um jogador que foi muito importante com a camisa do Vitória e tem uma importância significativa dentro do vestiário. Por isso eu acho interessante também manter o Osvaldo motivado, querendo, para poder ser mais um jogador nesse elenco do Vitória, que obviamente, com o orçamento que tem, deve começar o Brasileiro com uma certa dificuldade, né? Até porque a gente sabe que a disparidade que existe com os times de Rio e São Paulo, os que têm SAF, é muito grande, portanto o Vitória tem que errar o mínimo possível, né? Parece que deve anunciar algumas contratações aí, alguns jogadores que foram anunciados, mas o Vitória precisa se reforçar, obviamente, para poder manter uma temporada aí digna, principalmente do seu torcedor, né? Que tem feito uma festa maravilhosa lá no Barradão. Então o jogo foi um jogo atípico, né? Aquela coisa de mais devagar, o campo ele é muito grande, a grama bem alta, jogar lá no Castelão do Maranhão é muito difícil, muito complicado. O primeiro gol do Motoclube, uma falha individual, algumas falhas dentro da área, e é normal, jogadores que não estão com ritmo jogo, não tem entrosamento, né? Primeira bola passar no primeiro pau não pode, depois o zagueiro tirar para o meio da área não pode, o goleiro ainda fez 2 grandes defesas, né? O Fieldman, mas aí no rebote o zagueirão acabou fazendo o gol do Motoclube, né? Logo no início. O Vitória foi para cima, né? Numa jogada individual do Carlos Eduardo, que fez uma boa jogada, cruza, e o Carlinhos, né? Que teve outra oportunidade e mais uma vez demonstra que talvez não esteja preparado para ser o titular do Sport Clube Vitória. Fez o gol, é verdade, mas não consegue durante a partida, pelo menos para mim, me convencer de que merece mais oportunidades para ser o camisa 9 do Vitória, né? Depois do segundo tempo, pouca jogada de gols, né? O Motoclube tentando um chute de fora da área, mas um jogo bastante complicado, bastante difícil, diante de tudo que eu já citei, né? Jogadores sem entrosamento, sem ritmo de jogo, o Motoclube um time, claro, muito limitado, né? Até com orçamento muito limitado, portanto a gente imagina que vai ser jogo fácil, mas não, jogando lá, diante de tudo que foi criado para esse jogo, de mandar um time alternativo, né, da dificuldade que é jogar lá, eu acho que o resultado, o empate foi justo e os 2 times saíram agradecendo, principalmente pelo pobre futebol apresentado tanto no primeiro como no segundo tempo. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje para falar desse empate do Rubro Negro diante do Motoclube do Maranhão. Aproveita, compartilha o vídeo, deixa seu like, ativa as notificações e deixa seus comentários. Você acha que o Vitória tem o elenco pronto para iniciar o Campeonato Brasileiro Série A? Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.
Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.